Está no ar o Talk Boss. Fala aí, boss, beleza? Hoje estamos aqui diretamente do Rio de 2025. Gente, eu tô aqui com o Stefano, que a gente vai conversar. Ele é produtor e cineasta. A gente vai falar sobre um filme que ele produziu e está aí para lançamento, processo de lançamento. A gente vai contar um pouco mais para vocês aqui, trazer um pouco desses bastidores, dessa produção, curiosidades. Então vamos lá para esse bate-papo. Stefano, prazerzão poder te ter aqui, cara, de verdade. Obrigado pela sua atenção aí, por ter recebido a gente para esse bate-papo. Sim. Mas antes de a gente começar, eu queria que você apresentasse para a galera e falasse um pouco de você, da sua jornada, sua trajetória até hoje. Então, a minha trajetória, primeiramente, eu sou Stefano, sou natural de Belo Horizonte, Minas Gerais. E a minha trajetória, como acho que todo cineasta, começou bem criança, quando eu tinha assim, 8 anos, que eu me apaixonei pela sétima arte. E então eu sou de um bairro subúrbio em Belo Horizonte, mas para mim era inacessível. Mas eu tive contato com o cinema, primeiro com o cinema que é exibido em televisão, aí nos canais abertos, depois assim, minha família gosta muito de assistir filme, então eu acabei também tendo esse contato. E na adolescência acabei entrando para uma escola de teatro. Então eu comecei também como ator. Nessa escola eu desenvolvi que a gente tinha que escrever as peças, escrever as esquetes. Eu sempre gostei muito da sétima arte do cinema. E nesse ponto eu comecei a fazer algumas participações como ator, fiz publicidade, mas sempre aquela coisa de querer criar meus projetos, criar minhas narrativas. E acabei conseguindo estudar cinema através de apoio, de bolsas. E nisso, com essa toda trajetória, acabei vindo morar no Rio de Janeiro em 2016 para fazer um trabalho que era para ficar aqui 15 dias e estou no Rio de Janeiro até hoje. As coisas foram acontecendo, fui pegando um trabalho atrás do outro e tal. Essa é um breve release assim, da minha história no cinema. Legal, legal. E já entrando assim no assunto do filme do Pipa, né? Conta pra gente como que surgiu a ideia, né, de fazer esse filme. Como surgiu essa ideia pra você? O Pipa, ele é o terceiro de 3 roteiros que escrevi, ele foi o terceiro. Eu sempre tenho algumas ideias, eu já tinha escrito 2 roteiros e não tirei de papel. Mas na pandemia, eu tive esse insight aí da história do Pipa, vi uma matéria na TV, li alguns cursos, começou assim meio que tocar no coração e tal. Falei, cara, eu quero falar sobre esse tema, quero criar esse roteiro. E veio na minha cabeça, vou sentar aqui, época de pandemia, escrevi o roteiro do Pipa. E o processo de criação foi o seguinte, eu queria tirar do roteiro um dos 3 filmes, roteiros que eu escrevi. E conversando e tal, deixei um pouco meio engavetado, falei com algumas pessoas, mas eu decidi que no primeiro filme deveria ser o Pipa. No primeiro filme eu estarei produzindo de uma forma independente e autônoma. O primeiro filme seria autoral mesmo. Eu já tinha participado de uma assistente de produção, assistente de direção de alguns outros projetos, mas esse foi o primeiro que eu escrevi, dirigi e produzi. Legal. E como que foi, né, esse processo do desenvolvimento do roteiro, né? Você falou que foi a partir, sim, de algumas coisas que você assistiu, mas quais as principais referências que você pegou de material além dessas e falar assim, a partir desse ponto, que foi essas questões jornalísticas que você viu, sim, mas o que mais que você juntou de material para poder partir para esse processo, né, de roteirização? No começo, por mais que eu estava fazendo o roteiro era sobre um tema sério, mas ele é uma ficção. Eu não estou baseado na história de alguém, mas é um tema muito sério, porque ali é uma crítica social. Eu não vou dar muito spoiler, né, porque é um filme que tem um plot twist, mas de início, como os protagonistas do filme são 2 crianças, eu quis fazer também uma coisa de uma forma um pouco mais lúdica. Por isso chama Pipa, né? Pipa representa a infância. Então eu baseei muito numa frase que imagine quantos sonhos uma criança tem.
E assim, porque eu acho que uma criança, ela tem ali, né, são, são incontáveis sonhos. Uma criança ali, os protagonistas, um tem 8 anos, o outro tem 12. A história parte do princípio do ponto de vista de duas crianças. Então, eu fui vendo tudo de sensibilidade, até trazendo coisas da minha realidade, da realidade de outros amigos, negros, periféricos. Então, eu criei essa abordagem para poder falar de um tema sério, recorrente na nossa sociedade. Legal. E já indo um pouco para a questão do filme, né? Sem dar spoilers, claro. Existe alguma cena, assim, alguma sequência que você, sem dar spoiler, que você acha que representa a alma do filme? Que fala, "Meu, esse momento aqui é quando as coisas começam a mostrar a essência do que eu quis, do que eu quero transmitir a partir do filme." Tem uma cena bem especial que eu fui muito, vamos dizer assim, que eu briguei para que essa cena estivesse no filme da forma que eu pensei, embora o processo criativo do filme, o processo de produção, a gente quase achou que não ia ser possível, porque eu estou fazendo um filme independente, então acontece coisas, pessoas entram no projeto, pessoas saem, mas é porque desde que eu escrevi o roteiro, eu gostaria que essa cena específica tivesse até aonde ela é colocada no filme, eu não vou dizer para não ser um spoiler aqui, eu gostaria, porque ela representava muita coisa naquele filme para mim. É uma cena que ela é uma cena simbólica. Então, se você assiste o filme, se você compreendeu sobre o que o filme está dizendo, você tem essa sensibilidade, quando você vê essa cena, que eu acho assim, uma dessa parte, que quando eu assisti a primeira vez no quarto do filme, cara, eu me emocionei também, e a própria equipe criativa do filme falou, cara, vamos tentar fazer o possível que essa cena aconteça. E eu acho que assistindo o filme, quando essa cena, ela representa muita coisa. Legal. Eu tô ansioso para assistir, pessoal. Não conferi ainda nada, mas tô ansioso. Mas conta pra gente também, eu quero entender também, como que foi essa questão de você escolher, né? Você falou que essa problemática de pessoas que entraram, saíram, e como foi esse processo de escolha da equipe, né, e do elenco, na sua visão? Como você falou assim, eu preciso escolher essas pessoas pontuais e chaves, assim, como foi esse processo de seleção? O processo de seleção, ele aconteceu de várias formas. Pessoas que eu fui atrás, pessoas que ficaram sabendo sobre o projeto, falaram, cara, eu fiquei sabendo sobre o projeto, li o projeto e gostaria de colaborar. Então, uma das produtoras que apoiou o meu filme foi exatamente assim. O produtor me mandou mensagem, falando, cara, olha, eu não consigo te ajudar com dinheiro, mas eu coloco minha produtora de audiovisual para fazer o teu filme. No caso, ele também é o meu amigo, ele é o diretor de fotografia e também tem um filme junto comigo. Então, foi isso. Eu estava buscando pessoas que iam vestir a camisa para fazer o projeto, porque é um projeto independente, mas também falando sobre um tema sensível que as pessoas estão se identificando. E falei, cara, eu quero ficar nesse projeto, e assim, mas a seleção, assim, da minha parte, não é assim, você quer participar do projeto, você está dentro. Cara, é um profissional, vai tratar com carinho, com cuidado o projeto. Então é um filme independente, precisava de ajuda, toda a ajuda possível, mas também não pode ser, eu acho que, qualquer ajuda. Porque tem que ser alguém que está afim de fazer, alguém que vai vestir a camisa, porque vai vir problemas durante o processo. O filme não estreou ainda, mas ainda acontecem outras coisas. E a gente vai falar, cara, pô, não, peraí. Que na hora que vier esses problemas, né, que a produção independente fala, não, eu estou com você até o fim, eu quero que o projeto saia. Que também, uma coisa interessante, majoritariamente
os envolvidos no projeto são pessoas negras, periféricos, mas profissionais. Já tinham feito outros projetos, tantos conhecidos ou não. Então a galera que, cara, eu quero contar essa história, eu quero te ajudar a contar essa história. E teve uma pessoa da produção que falou comigo, cara, nós vamos fazer esse projeto, com dinheiro, sem dinheiro, nós vamos fazer, vai acontecer. Então isso também motivou, porque ali você tem que estar com a equipe, tá todo mundo no mesmo barco, tá todo mundo ali, o projeto não é só meu, o projeto é a soma do trabalho de todo mundo. Então, assim, várias vezes, assim, quando dava alguns problemas, eu falava, pô, e aí, o que eu vou fazer? A equipe falava, cara, não, vamos resolver, vai dar certo, e vamos embora. E aí, o filme ficou pronto. Legal. Não, eu imagino assim como que é esse processo, né, do cinema, que a gente fala lá em São Paulo, a gente fala muito de cinema de guerrilha, né? Sim. O cinema independente ele é muito guerrilha, porque tem essa questão de às vezes você não ter um orçamento interessante, e aí a gente acaba partindo da visão de colaboração, de parceiros, amigos, mas com a visão do profissionalismo, né? Nossa, não é só porque não está de repente tendo uma verba pagando, mas a gente entende que não, precisa ter responsabilidade, porque é um projeto ali que primeiro vai estar meu nome assinando ali, vai ter um projeto sério, que a gente está buscando trazer até visibilidade para nós, né, quando a gente produz, né? E já partindo até desse ponto que você mencionou, qual foi o maior desafio, né, de produzir esse Pipa, né? Qual foi o maior desafio para você? Acho que o maior desafio embora eu já trabalhei muito assim, né? Eu vivo do cinema, eu vivo da sétima arte, entre outras artes, eu também trabalho no teatro. O maior desafio é realmente conseguir as pessoas, porque eu não sou um diretor conhecido, não tenho prêmio, não sou premiado. E eu não tinha nada que eu pudesse mostrar para eles, assim, olha o que eu já fiz. Eu já fiz assim, videoclipes, de artistas independentes também, dirigi o episódio piloto, co-escrevi o episódio piloto de uma websérie que não foi pra frente. Mas assim, eu tinha uma visão minha artística, que eu tentei pegar o que eu já fiz do audiovisual para mostrar para as pessoas. Mas o mais importante que foi, quando eu criei o projeto do Pipa, eu criei uma identidade visual muito impactante. Eu queria que as pessoas vissem aquele projeto na cidade para acontecer. Não foi fácil. Acho que o maior desafio foi realmente juntar uma galera. Por exemplo, eu não tive financiador para o projeto. O maior desafio foi exatamente isso. Mas em contrapartida, a vontade de você fazer um projeto independente é que os artistas independentes eles fazem com amor e criatividade. Então, ser um artista independente, nós temos uma coisa muito única, que é a sensibilidade, o amor bater o pé e ser firme naquela mensagem. Então, assim, a única coisa que o artista, a maior qualidade de um artista independente é acreditar no projeto. Porque os projetos independentes são originais. Então, isso que faz a gente persistir. Isso é muito verdade. E já partindo essa questão também das dificuldades, né, que a gente tem na produção, existiu alguma cena, no caso, assim, que você falou, essa cena quase foi deletada porque a gente teve que fazer ela diversas vezes porque não dá, não sei o quê, vamos cortar, não, vamos tentar mais uma vez. Teve alguma cena nessa parada? Cara, tem uma cena. Tive uma cena bem interessante, que ela vai estar no filme, mas eu quis fazer o filme todo dentro da lei. Eu estava trabalhando com 2 crianças, então eu tinha apenas 6 horas por dia para essas crianças. Então, quando o tempo estava ficando escasso,
tivemos que tomar várias decisões durante o set, que é, cara, vamos pegar essa cena, juntar com a outra, fazer uma forma diferente, não dá tempo de fazer plano dessa, plano da outra, para que a gente conseguisse manter a cena do filme. Mas a gente tinha uma cena quando tinha que empinar uma pipa, eu não queria fazer funcionar pipa, sem ter uma pipa no filme, embora não é sobre pipa o filme. Mas, cara, logística de tempo, se a pipa vai voar, se não vai, e a gente tinha pouco tempo ali, mas e foi bem interessante, que eu lembro quando o garoto ensaiamos toda a cena, cara, bateu um vento exatamente na hora, e a pipa voou, subiu, né, de uma maneira que ficou muito bonito, e como as câmeras estavam ligadas, captamos esse momento, mas assim, fizemos uma vez só, porque realmente não conseguimos gravar de novo, porque o vento, mas assim, ajudou. Uma coisa sobrenatural, especial, sabe o tanto que aquela cena era importante pra gente, seria legal de gravar, que eu lembro que eu até me emocionei, assim, no Elixir d'Água, quando eu vi acontecendo, com as pena que estavam na decupagem, no roteiro, que eu não queria abrir mão. Mas aí foi muito legal. É bom, é legal quando acontece, né, ali o objetivo, porque como o processo de roteirização e direção foi seu, tem essa questão, né? Porque quando é só o roteiro diferente do diretor, o roteirista ele fica feliz quando o diretor ele consegue entender a proposta do roteiro e transmitir aquilo na imagem, né? E aí quando você é os dois, a felicidade é dupla, né? Porque você fala, cara, eu consegui transmitir a essência do que eu compus nessa obra, né, escrita. E já seguindo, já partindo agora para um momento mais pessoal seu, eu queria saber o que te inspira como cineasta, né, nessa sua jornada, o que te traz inspiração, o que te levou e que te inspira diariamente a persistir e prosseguir nesse mercado que é tão difícil, né, tão complicado de seguir. O que me inspira acho que acima de tudo é família, os verdadeiros amigos, acreditar que é possível, porque a gente mora num país que, né, tudo contra, né? Há um certo grupo de pessoas, então você assim, sabe que as coisas não funcionam para todos, né? Então, assim, não vou nem abranger nesse assunto, mas tem pessoas que estão ali e a vida em si, né? E a própria arte, assim, porque o cinema ela é uma arte que eu me identifiquei desde criança, queria trabalhar. E o que me inspira é isso, porque quando você faz um projeto, você está tocando outras pessoas, você está abrindo a mente de outras pessoas, você está educando outras pessoas. E eu costumo sempre dizer, que eu aprendi também com outras pessoas, que não existe educação sem arte. Porque a arte ela mudou minha vida, em todo sentido. A arte me educou de várias maneiras, abriu a minha mente e a arte me levou para lugares que eu nunca imaginei. Inclusive aqui, cara, a primeira edição que eu estou vivendo, a arte, o cinema me levou até você, até o seu canal. Conheci outras pessoas aqui, troquei informações e eu acho que o Brasil é muito rico em cultura, em todas as culturas, eu amo todos os tipos de artes. As artes que eu não faço parte, eu gosto de assistir, cara. Eu gosto de ser telespectador também. E o cinema assim, eu gosto do cinema, todo o processo do cinema, tanto de ser telespectador, de ver o trailer de um filme, querer assistir o filme, ir no cinema, comprar um ingresso, comprar um pipoca, assistir ao processo de você escrever um roteiro, tirar do papel, participar de uma produção. E como eu sou ator, gosto também da parte do ator, de atuar. Então, o que é para fazer no cinema, quando eu posso fazer, eu estou presente, porque tem uma frase que é recorrente de quem faz cinema, que é: um dia difícil no set ainda é melhor do que um dia normal. Tá nessa vida. E partindo até desses pontos que você mencionou, né?
fala pra gente, meu, como que você enxerga hoje o papel do cinema, principalmente aqui no Brasil? Você enxerga que ele realmente provoca reflexões profundas e traz novas perspectivas, ou ainda estamos caminhando para isso? Né? Até a partir das últimas obras que nós temos aí, o Einstein aqui, que é um filme premiado, traz essa linguagem, né, do Walter Salles e tudo mais, dentre outras que estão aí no mercado. Até esse ano também já temos aí o próprio Agente, que também está já sendo muito falado aí. Diz aí pra gente que você enxerga. Eu posso dar minha opinião pessoal, que eu penso sobre o meu cinema, no sentido assim, quando eu tinha 8 anos de idade, eu assistia filmes, eu era tocado por esses filmes de alguma maneira. Seja um filme de super-herói, seja qualquer tipo de filme, uma comédia. O cinema brasileiro, ele sempre vem com o próprio Ailton que é uma questão política, reflexiva, mas usando uma frase geral assim, para explicar tudo isso, não só sobre o cinema brasileiro, mas sobre o cinema em geral, eu sempre costumo dizer o seguinte, que o cinema, o filme, ele tem que te transformar. Você vai assistir um filme e você tem que sair da sala transformado, seja no que for. A proposta é, você não pode sair da mesma forma que entrou. Então, eu tento sempre pensar isso e tentar fazer obras dessa forma. E eu tento, como telespectador, achar naquele filme uma ponte entre a ficção e a realidade, achar ali uma... Eu costumo dizer que eu não faço crítica de filme, eu faço análise. O que é necessário dizer? Eu me senti assim. Por que eu não faço crítica de filme? Porque o filme ele pode me tocar de um jeito e tocar em você em outro. Eu posso assistir um filme e falar, pô, não gostei. O que já aconteceu comigo, uma pessoa falar, cara, eu gostei, então eu já passei por uma coisa parecida. Engraçado que nessa história em específico era um filme de ficção. Era um filme baseado em fatos reais, alguma coisa. Mas a ficção está para isso, né? E eu sempre digo também que todo filme, por mais que ele é baseado em fatos reais, ele é romantizado. Então ele acaba sendo uma ficção. Mas que possa estar falando da realidade. Posso ter uma crítica de por trás, né? De reflexão, né? Sim. Que é a questão que a gente fala até da escrita do roteiro, né? A gente tem o dilema social, né? A gente traz essa questão de cada um ter o seu ponto de vista. Você é a favor, contra, e tudo mais, né? É muito interessante essa questão. E já partindo para o final, aqui pra gente poder já seguir para o final, eu queria saber de você, se você já pode falar aí quais são os próximos projetos, as ideias que você tem em mente aí já, se você puder dar esse spoilerzinho pra gente. Então, eu quero ficar mais um tempo focado no Pipa, porque agora entrou a campanha de festivais, ver se você faz uma campanha legal, colocar, o que eu consigo conquistar. Não em relação a prêmios, mas em relação a proposta é fazer com que as pessoas assistam o filme. E o que pode me ajudar é, caso de ser selecionado para os festivais. É lógico que tem alguns festivais que é do meu coração, que eu gostaria realmente de pensar até um pouco de ego que o filme esteja lá. Falando, imagina que o filme nesse festival. Mas estou focado nisso. Mas lembra que eu disse que eu tinha escrito 3 roteiros e decidi começar com o Pipa, que é um cronograma. Então eu pensei, cara, vou fazer o Pipa, se tudo der certo, daqui a pouco o filme estiver aí rodando, se eu tiver que fazer algum outro filme, eu quero ver se eu faço um desses 2 roteiros, esses outros 2 projetos. Que um é uma ficção científica, mas que ela é bem legal, eu gosto dessa parte. As pessoas que leram também, eu falo, pô, cara, tenho vários amigos quando eu encontro, você tem que fazer tal, tem que fazer tal, isso no tempo teu. Então, assim, é um incentivo também. É o que eu penso agora, tudo pode acontecer, pô, alguém pode me contratar para algum trabalho, pode surgir uma ideia nova.
E é isso, a gente vai, vamos ver, eu tô vivendo sempre o agora. Pô, legal. Eu sei que você falou de viver agora, mas existe assim no seu coraçãozinho aí, de repente, alguma colaboração, parceria que você sonha em realizar? Você fala assim, um dos meus objetivos assim, a longo prazo, ou até curto talvez, Assim, existe atores que claramente eu já pensei, cara, se eu consigo tirar esse meu projeto do papel, da forma que sai do papel como um grande filme, cara, existem atores que com certeza já pensei, cara, se eu tivesse condições, seria ele meu ator no filme. Vamos falar do nosso país, né? O Matheus Assegai, né? O Tom Gostaria, Jackson Tony, sempre foi mineiro, um cara que eu gosto bastante também. Lá o próprio Lázaro Ramos. Lázaro Ramos eu gostaria de colaborar, assim, seja como produção, direção, ou atuar assim junto. Porque assim, é uma referência no nosso país. Sim. Eu gosto muito do trabalho que ele faz. Cara, mas assim, não tem como escolher um. Mas assim, como também ator, gostaria também de ser dirigido por alguns diretores. Aí começa, vai do Brasil à volta do mundo. Legal. E aí, já pra gente finalizar, eu queria que se você pudesse deixar uma mensagem, né, para esses cineastas iniciantes aí, que sonham, né, em contar suas histórias, qual mensagem você deixaria para eles, como começar, por onde iniciar? Né? A mensagem que eu gostaria de deixar é o que eu fiz. Escreve o roteiro e faz. Faz, porque é só fazendo, cara. Só fazendo, não espera ninguém. É claro, se puder fazer de uma forma com mais qualidade, mas assim, primeiro comece a fazer, que aí vai começar a surgir. Porque quando eu comecei a fazer o meu filme, eu também não imaginava o tamanho que ele ia chegar em termos de produção. Até então eu queria fazer o filme, mas quando você começa a fazer, as pessoas começam a entender que o filme está acontecendo. Usei bastante a rede social que está mostrando o make-off, a visita técnica. Eu lembro que eu consegui um parceiro no filme que eu fui falar, eu falei, cara, vou te apoiar assim, eu vi que você está fazendo até a visita técnica, e não, vou colocar aí no equipamento do filme, é isso que você precisa. E o cara entrou na produção do filme e tipo, fez muita coisa acontecer. Inclusive a própria cena da pipa que eu te falei que eu gostaria que tivesse no filme, aconteceu por causa desse profissional, né? Então, assim, eu quero mandar um abraço para ele, o nosso querido Jim Carvalho, que vai lançar um filme agora também muito bom. Então é isso, assim, acho que a mensagem é faz. Põe a mão na massa que as coisas vão acontecer. Legal. É isso aí, o Pipa está aí para emocionar, inspirar o público, gente. E, Stefano, muito obrigado de coração pelo seu tempo, pela sua disponibilidade. Muito obrigado pelo bate-papo aí. Obrigado. E é isso, espero que você tenha gostado do Boss. Deixa aí de nos seguir, comentar, compartilhar. E é isso, valeu, Boss. É nóis.